2h02 da tarde, iniciamos a nossa primeira live do Alecrim. Eu não vou colocar filtro, seremos assim sem filtro, porque nós precisamos conversar aqui de empreendedora para empreendedora, de alfa para alfa, trazendo as realidades, né, do que é servir, do que é empreender. Então, enquanto o Instagram vai notificando aqui a galera, né, eu te convido a passar um pouquinho essa live, você que está vendo depois, porque eu vou dar aqui boas-vindas. Sandrinha, como estou fazendo agora, bem-vinda, amada, continua aqui com a gente. Ai, que delícia, Sandra. É um sinalzão para mim te ver aqui como a primeira a entrar nessa live, depois eu te explico por quê. Então, essas lives, o objetivo, a Josi já está entrando, já vou chamar ela. O objetivo dessa live de hoje é ver o nosso alecrim com um brócoli. Vem, amiga, me ajuda aqui. Aí! Cheguei. Bom dia, boa Gente, tarde. eu fiquei impressionada quando eu entrei e vi Sandra. Eu também. Eu falei pra Sandra, eu falei, Sandra, você é um grande sinal. Gente, Sandra, eu acabei de pensar em você. Tipo, tem nem um minuto. E eu mandei um Eu áudio nem falando sobre. imaginei. Eu mandei um áudio pra Josi também falando, né, da Sandra. E aí a Sandra é a primeira a entrar na live, amiga. Olha que loucura isso. Incrível, o destino é algo muito interessante. Sim. Olha, a Aninha já entrou também. Ai, que legal, gente. Bem-vinda à primeira live oficial do Grupo Alecrim, né, Josi? Isso aí, alecrim, tá aqui, ó, peraí. Ah, eu tô aqui com o meu chazinho, ó. Ai, meu Deus, Não, tá aqui. ele está aqui, mas ele está aqui também. Hoje nós vamos de chimarrão. E por onde será que a gente começa, né? Porque é tanta coisa para falar. Mas, assim, uma das coisas que a gente precisa dizer aqui, nós estamos fazendo um teste com esse horário e com esse dia, né, Josi? A gente está vendo aqui Isso. se vai rolar mesmo assim, à tarde. Depois eu vou fazer uma pesquisa com vocês para ver o que rola melhor, né? Se é melhor a gente fazer à noite, de manhã, na hora do almoço, à Exato. tarde, por que não? Exatamente, exatamente. E aí eu É acho, um. já que você tá falando de hora, eu acho que a gente poderia Sim, começar logo falando do alecrim, né? E aí a isso. gente conversa um pouquinho sobre o que a gente escolheu para hoje. Exato, exato. O alecrim, gente, ele representa a alegria, né? O fluir pela vida com alegria. Ele representa muito o auto-perdão. A gente se perdoar daquilo que a gente faz, sabe? Daqueles tropecinhos que a gente vai fazendo ao longo do dia. Que a gente fala, puxa vida, hein, Kézia, mas que safada você. Então, o alecrim, ele representa muita coisa pra gente. Além de ser uma erva, né? Que traz todo um significado por aquilo que a gente quer trazer para vocês, né? Aqui pra gente, pra vocês, pra nós também. Porque, primeiramente, nós estamos fazendo isso aqui porque nós precisamos, né? Eu sempre bato muito na tecla de que antes a gente tem que pensar primeiro na gente, nas nossas necessidades, colocar em primeiro lugar. E eu sempre senti a necessidade de ter um momento assim, alecrim, durante o meu dia, para poder me trazer para a vida de novo, né? E me tirar um pouco do computador e do trabalho. Então, esse momento que a gente está criando aqui para a gente, com certeza, mas é para vocês, é para a gente assim como um todo, sabe? É um compartilhar. Não é um passar conhecimento, onde a gente vai estar aqui e quem está do outro lado da telinha vai estar aqui. Não, a gente vai estar aqui juntos como se fosse uma roda de conversa mesmo, né? Só que Isso. pena que só pode eu e Josi, senão estaria todo mundo, né? Aparecer aqui, né? Mas interagir, todas podem. O chat é um recurso para isso também, né? A gente gosta muito de falar, né? Mas a expressão, né? A escrita, a digitada, ela é tão importante quanto a fala. Então, Sim, a gente gostaria muito mesmo de que esse espaço seja um espaço de troca, né? De todas, entre todas, por todas, para todas. Kézia falou bastante, né, sobre o alecrim, e ele também tem um significado aí de coragem, né, de ânimo, além de ser extremamente perfumado e vai bem, né, com muitos pratos e tudo mais. Então, é uma planta realmente muito especial, muito delicada, né?
muito presente, ela, né, ela tem um cheiro muito característico, tipo, é muito difícil você sentir por aí sem mesmo estar sem vendo e não associar ao alecrim, né? Ele é bem marcante. Então, eu acho que ele é uma boa plantinha. Foi muito engraçado porque a gente discutiu qual seria o nome desse grupo, deu uma volta imensa, 1001 possibilidades e tal. Aí a gente já estava encerrando, né? Falar, não, vamos deixar maturar um pouquinho mais. De repente, do nada, a Kézia, alecrim. E, meu, é lógico, eu sempre soube disso. Eu tava só esperando para ver se você sacava. Só safada. Porque, claro que não, né? Foi algo que veio, assim, né? Caiu a ficha, é a coisa, né? Assim, tudo tem o seu momento, né? Então, sim, além, claro, de tudo que a gente descreveu sobre a planta, tem a música, né? E a música alecrim, ela é muito representativa para nós, é muito simbólica na minha vida, né? Eu tenho uma história linda com essa música, uma hora a gente conversa sobre ela. Então, eu acho que é um nome muito especial, né? Para esse espaço que a gente está construindo com vocês. E olha só, quem perdeu a última live, que foi a live que eu fiz com a Josi, que foi aonde também, assim, aonde a gente tomou a decisão de criar esse espaço pra gente, porque, meu, quantas mulheres estavam lá trazendo questões que a gente realmente desaprendeu e que a gente está precisando reaprender, né? E a gente viu uma necessidade muito grande. E aí, a partir daquilo, depois, no dia à noite, a gente começou a conversar, cara, isso é uma das coisas que tem que ser feitas, vamos fazer, né? Então, quem não assistiu a live, está disponível aqui no IGTV. Você consegue ver. Inclusive, a música de abertura que eu trouxe tocando violão foi a música do Alecrim. Olha, gente, como tudo deixa rastros, assim. É só a gente perceber as coisas. Essa música, né? Eu nem sabia que eu ia tocar violão aquele dia. Eu não sabia que ia dar certo, sabe? Tipo, eu sempre tenho intenção, mas eu nunca sei se vai rolar mesmo, sabe? Mas aquele dia rolou. E o alecrim, ele realmente tem muita representatividade para a Josi também. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas um dos acordos que a gente quer seguir aqui com vocês é de que essa live seja um pontinho de luz na nossa semana. Né? Então, vão ser lives curtas, de 30 minutos, 40 minutos no máximo, só para a gente se restabelecer juntas, para a gente se energizar juntas. É um cantinho que realmente, assim, segura minha mão aqui, vamos conversar um pouquinho, o que está te afligindo, vamos falar, vamos pôr para fora. E aí, a gente está fazendo papel aqui de voz, porque a gente tem esse recurso aqui da live. Mas faça o seu papel aí de escrita. Mesmo você não estando aqui com a Josi ou não estando aqui comigo, sabe, para a gente ouvir a sua voz, faça esse papel na escrita, porque você escrever também vai liberando. Então, isso daqui é uma liberação. Tem muita coisa energética rolando aqui, sabe? E a gente precisa entender que nós precisamos desses pequenos espaços, esses pequenos momentos, principalmente de constância. Porque uma coisa é a gente vir aqui e fazer um lançamento de 7 dias com um monte de live, te entupir de coisa, de conteúdo, e aquela coisa maravilhosa. Só que aquilo ali é um pico, né? E dentro do empreender, dentro do servir, a gente precisa aprender, a fluir. E não a ter picos, sabe? A gente precisa aprender a fluir. Então, esse daqui é um movimento de fluidez. Para mim, para a Josi e para vocês. Então, a gente espera que realmente vocês abracem esse projeto, assim como a gente está abraçando, porque ele é de vocês, é para vocês, né? É da gente. Então, é uma coisa, assim, realmente de reunião da trupe, né? A gente não sabe como chamar, se é trupe, se é gangue, se é o que é. Se é grupo, se é rede, né? E além, então, assim, né, quer dizer, toda essa questão do lançamento, né, do acesso ao conteúdo e tudo mais, muitas vezes a gente sai desses momentos, né, de cursos, enfim, com aquela bagagem imensa, né? Meu, e agora eu faço o quê com tudo isso, né? Por onde eu começo? E parece, dependendo da intensidade, que fica tudo muito inatingível, né? Tipo, não, o fulaninho de tal que consegue, isso para mim é impossível e tudo mais. Então, o que a gente propõe é que a gente tenha esse espaço aqui como uma oportunidade também de a gente praticar, né? O que a gente tem a oportunidade de ir aprendendo e desaprendendo ao longo da vida, né? Por isso que o nosso tema da semana passada foi esse, né? A gente está o tempo todo, enquanto a gente vive, a gente está aprendendo, está desaprendendo e reaprendendo e por aí vai, né? Isso faz parte, faz parte do fluir. Então, que a gente possa também usar esse espaço para que a gente comece a praticar um pouco mais muitas das informações que a gente recebe. E aí, claro, a gente sabe que esse espaço aqui da live, né, até porque a gente está propondo que sejam pílulazinhas, né, que seja algo possível, né, que vocês consigam participar, consigam estar presentes,
mas a gente sabe que aqui só ele não se esgota, né? Então, muita coisa, às vezes, emerge no pós, né? Você vem, você participa, daí você fica ali decantando tudo aquilo, de repente vai caindo a ficha, né? Então, a gente também pensou nisso, né? E como é que a gente poderia manter esse movimento, continuar em movimento, continuar interagindo, né? Por isso que a gente criou o grupo fora daqui também, né? Com essa proposta de que a gente possa manter algum nível de contato e de diálogo mesmo após esse momento. E profundo, mas não exaustivo, não cansativo, não aquela coisa densa, pesada. A gente precisa voltar a aprender a fluir com o ritmo da natureza de uma forma leve, sabe? Tranquila, constante, né? Então, o plano que a gente tem é que lá dentro do grupo, né, do grupo do Alecrim, lá no WhatsApp, a gente traga apenas uma reflexão para você por semana. Só uma, sabe? E para a gente, inclusive, vir aqui já preparada sobre o tema, porque a gente não quer vir aqui entregar conteúdo, não. A gente quer vir conversar mesmo, sabe? Então, um dia antes das nossas lives, que ainda serão definidas os dias oficiais, né? A gente está testando, mas um dia antes das lives, a gente vai deixar aquela reflexão que é para a gente realmente pensar, sabe? E vir para cá para a gente discutir, para a gente conversar, porque é isso que enriquece, né? E aí, depois das lives, a gente vai passar uma atividade super simples também para a gente continuar no flow, sabe? Continuar se importando com a gente mesmo, né? Continuar tendo autocuidado, que às vezes é tão difícil de manter, né, amiga? Exatamente. Até foi um dos temas que a gente discutiu na semana passada, né? Como é que eu coloco tudo isso em prática? Como é que eu me reorganizo? Como é que situações, movimentos que eu preciso fazer que não fazem parte do meu dia a dia, como é que eles entram, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu acho o espaço? Como é que eu reorganizo a minha agenda, a minha vida, né? Para que tudo que eu gostaria e quero fazer caiba, né? Então, isso emergiu, né, na nossa conversa, e a gente sabe, a gente já viveu isso, a gente já ouviu isso de vocês várias vezes, né? Então, que esse espaço ele seja um apoio para isso, né? Para que a gente possa ir se expandindo, que a gente possa ir se aprimorando, que a gente possa ir crescendo juntas, tendo esse olhar, né, que aqui a gente está trabalhando, que são as mulheres que realmente já estão desenvolvendo serviços, estão desenvolvendo projetos, estão empreendendo ou querem empreender, né? Sim. Mas que, acima de tudo, precisam cuidar de si mesmas, né? Nós precisamos estar bem para que todo o resto flua bem, né? Então, que a gente tenha esse momento. Agora, como que veio parar o brócoli, né? É muito engraçado, porque a Josi, ela sai com umas assim, pra mim, de vez em quando, que eu falo, gente, essa menina é doida. E no encontro que a gente teve essa semana, né, pra falar sobre a live, sobre tudo que emergiu, né, durante a live, ela chegou com uma foto de um brócoli, tipo, na hora, assim, ela, pá, amiga, preciso te mostrar isso aqui. Ela colocou a foto, o que que tem esse brócoli? Estou comendo, já falei assim, já estou comendo, estou comendo. Ai, não sei nem por onde começar essa história, porque assim, gente, eu sempre tive uma dificuldade com alimentação saudável, né, mas assim, principalmente com folhas verdes. E desde que eu encontrei a Josi presencialmente lá em Quiripiracanga, né, ela foi notando essas coisas em mim, assim, para quem não sabe, a Josi, o lance dela é cuidar. Né? Então ela cuida muito assim de quem está ao redor dela, ela presta muita atenção no comportamento de quem está ao redor dela, e aí depois ela dá os puxões dela para ajudar a gente a se melhorar. Né? E quando ela percebeu isso, a gente combinou e fez um trato de quando eu voltasse para Brasília, que eu ia mandar todo dia uma foto do meu prato de comida para ver como que eu estava me nutrindo, se eu estava me nutrindo bem. Porque uma coisa é eu me nutrir bem espiritualmente, mentalmente, fisicamente, que também não tá muito lá aquelas coisas, mas uma coisa é isso. Live, deixa aí. Outro assunto de live. E outra coisa é a alimentação, né? Então, assim, eu senti que eu me desconectei da alimentação. E não, a gente não vai falar sobre alimentação em si, tá? Nessa live, não é isso. Mas o primeiro descuido, não sei se vocês sentiram isso, alguém já viveu isso, assim, sabe? Essa desconexão com a própria comida. Foi uma das primeiras coisas que eu me desconectei quando eu comecei na loucura de ter que me virar para fazer o meu negócio dar certo. Meu projeto na época, né, dar certo. Foi quando eu comecei a literalmente me perder.
E a alimentação foi o principal ponto, assim, o ponto mais sensível. Eu me desliguei, né? E a Josi veio me lembrar, né, amiga? Então, pois é. E eu só consegui lembrar a Kézia desse detalhezinho, né? Que a gente precisava dar uma ajeitadinha no prato de comida dela, que nem tudo aquilo que ela estava colocando realmente, né? Era interessante. Ela podia comer tudo aquela coisa errada que ela comia, mas tinha que ter um brócolis ali no meio. Eu só consegui me dar conta e dar esse apoio para ela, porque eu passei por isso também, né? Há um tempo atrás, passei por um processo de depressão, né? E quando eu comecei, né, que eu percebi, eu preciso de ajuda, eu não vou dar conta sozinha, e aí quem é que, né, a quem eu vou recorrer, quem é que pode me dar o apoio? Eu comecei pela psicoterapia, né? E nas minhas primeiras sessões com a minha psicóloga, ela de cara, assim, pegou na alimentação. Aí, né, assim, eu nunca fui, assim, uma pessoa totalmente descuidada, né? Eu acho que eu tenho uma alimentação legal, né? Sempre pode melhorar, a gente sempre pode melhorar, né? Mas, enfim, ela de cara se pegou e começou a me fazer perguntas sobre isso, sabe? E eu, foi mais ou menos a reação da Kelly, assim, né? Tipo, tô aqui lascada, assim, tipo, não sei, né? Como eu contei semana passada, passando por cima de cachorro. Como é que ela quer que eu vá me preocupar com comida agora e tal, né? Ela disse, Ai, não, Deus. Josi, você precisa ir para uma nutricionista. E aí também meu processo já estava bem avançado, tá? Eu precisaria também procurar um psiquiatra, porque eu ia precisar de medicamento e tal, pelo menos para sair, né, do caos daquele momento. E Sim. aí, ok, né? Eu falei, beleza, eu vou pro psiquiatra, depois, quando eu melhorar um pouquinho, eu vou me preocupar com a alimentação. Ela falou, olha, você decide, você é adulta, né? Você segue o caminho que você achar melhor, né? Sempre preservou muito essa coisa da minha autonomia e tudo mais. Mas, se eu puder te dar um conselho, eu recomendo que você comece pela nutricionista. Eu falei, meu, essa mulher é louca, né? Tipo, como assim, Isabela? Veja só, né? Depois eu Veja tudo só. disse e tal. Né? O Não é veja agora só o da Josi é igual momento. então meu. Igual então. Então. Não, e eu fui Você super queria estar meio agressiva com a Josi. enrolada, né? Eu fui super clara com a Josi, assim, quase agressiva. Eu falei, me deixa com a minha comida sem verde. Fica na sua. Quem Fui cuida do total meu prato sou negação. eu. E a mesma coisa aconteceu comigo, né? Meu, essa mulher tá É muito louca, né? engraçado. Mas, por mais que eu tivesse no comecinho do processo, eu recebi, assim, quem me indicou, Isabela, é uma pessoa que eu confio absurdamente, né? Eu falei, poxa, a Fabi não ia me colocar, né, nas mãos de uma psicóloga sem noção, assim, deve ter algum sentido nisso tudo que ela tá querendo e tal, nessa proposta. Eu vou seguir o conselho dela e vou começar pela nutricionista, depois eu vou para o psiquiatra e por aí vai. E assim foi, né? E aí, além de tudo, assim, o que muitos de nós já sabemos, né? Então, da importância da alimentação equilibrada e tudo mais, a gente, de cara, se conecta com uma pecinha do nosso corpo extremamente importante, né? Que é o intestino, né? O intestino, muitos dizem que é o nosso segundo cérebro, é tamanha a importância dele no nosso organismo. E o intestino, assim, ele tem várias funções, né, extremamente importantes. Eu não sou médica, não sou fisiologista, não vou entrar nesse mérito, né? Mas entre tantas coisas que ele faz de maravilhoso, né, ele está associado à produção de serotonina, que é aquela moléculazinha famosa que muitas de nós já ouvimos falar, que tem uma relação com o humor, com o bem-estar e com esses transtornos emocionais, inclusive a depressão. Tá. Então, assim, por aí a gente já começa a entender um pouquinho por que a psicóloga queria que eu começasse pela nutricionista, né? E E tem um não detalhe, bastasse amiga. Você falou do estômago, mas as do folhas intestino. verdes, do intestino. Ó, eu sei muito, né, de fisiologia. É, mas as folhas verdes, né, tudo isso que é vivo, que, né, tem essa pigmentação, trabalha muito o cardíaco, né, o chakra cardíaco. E o cardíaco nada mais é do que a nossa forma de servir, né, o mundo com aquilo que a gente é de verdade, sabe? Não é o trabalho ali rotineiro, não, é aquilo que sai de dentro e vai para fora, né? E é uma forma de nutrir, né? Você tendo contato com uma boa alimentação, você nutre esse portal que está dentro de você.
né? E eu negava muito verde, eu realmente, eu tenho muita dificuldade com o lance do verde, da folha verde, sabe? Porque enrosca no dente, aquela coisa toda, eu não consigo falar comendo. Ah, Gente, imagina que daí chegavam as fotos, ou então eu ia fazer reunião com Kézia e de repente ela vinha assim, vê se não tem uma folhinha verde aqui. fiquei neurótica. Falei, ai, deve ter dado, tá sujo meu dente. Kézia, é só você comprar o fio dental e usar o fio dental que não vai ter problema, as folhinhas verdes saem, não venha com desculpas. Pensa assim, né? A gente vai buscando todos os argumentos do mundo para fugir Todos. daquilo que a gente não quer encarar, né? E por isso a Então, não foi importância diferente comigo. e por isso a importância da rede e de uma rede realmente variada, sabe? Não é todo mundo ali com a mesma experiência, cada um com uma bagagem. Porque daí tem poder de convencimento, né? Não, porque fulano falou tal coisa, aí tem a outra que não, mas tem outra coisa, né? A Josi falou do estômago, do intestino, dos dois aí. E aí eu já trouxe a parada do cardíaco, né? Então, assim, a gente vai ouvindo vários pontos e a gente vai consolidando e afinando o nosso. Então é como se a gente fosse pegando um pedacinho de cada um para formar o nosso, né? Isso é muito rico. Pois é. E aí tem um outro elemento nessa parada da alimentação, que esse sim, se a minha psicóloga tivesse trazido muito de cara, logo lá no começo eu tinha abandonado ela. Fácil. Eu disse, não, essa mulher não é normal, não. A gente tem que parar para pensar o seguinte, a Kézia trouxe a questão aí do chakra cardíaco, né? O alimento, né, é o que nos nutre, né? Simples assim. Então, é o que mantém a nossa estrutura. É o que apoia a nossa estabilidade. Aqui a gente já falou do intestino, ligou com o emocional, mas estou falando da estabilidade mesmo do agente estar em pé. Né? Assim, não é, é base. Né? E quando a gente está falando de base, né, como é que eu vou pensar em projetos, em negócios, em serviços, se a base, que sou eu, que vou garantir que todo esse negócio funcione, não está bem, não está firme. Nossa. Não funciona. Não tem como. Eu sentia Então, muito isso, muito isso. Isso é muito real, gente. O que a Josi está falando é muito aplicável, sabe? Muito aplicável, porque quando a gente começou a conversar sobre bem-estar, sobre essa parada aí de alimentação, de nutrição, não é nem de alimentação, é de nutrição, há alguns meses atrás, é muito diferente a forma como eu lido com o meu servir agora do que a forma como eu lidava anteriormente, por pequenos ajustes. Então, às vezes, a gente entra num lugar esperando, assim, uma coisa mirabolante. Alguém pedir pra gente correr 10 quilômetros, dar 3 pulinhos, tomar chá de cúrcuma com não sei o que lá, sei lá, entendeu? Pra dar algum resultado. E, na verdade, não é. É a simplicidade dos pequenos ajustes. E é isso a essência, gente, do alecrim, sabe? O alecrim se encontra, assim, em muitos lugares. É uma erva muito comum, muito comum. E é a simplicidade, sabe, das coisas. O que a gente quer trazer para vocês aqui é justamente esse simples. Esses pequenos ajustes que a gente vai fazendo só pelo fato de ouvir e lembrar que isso é importante. Resgatar que aquilo é importante, que às vezes passa batido, né? E que não tem uma receita, né, que se encaixa para todos exatamente da mesma forma. Né? Quando a gente está falando aqui do nutrir, do que você se nutre, a gente não está pensando num cardápio específico que sirva para todo mundo, que o que funciona para mim vai servir para a Kézia, não. Né? A gente está falando aqui de uma preocupação e de a gente começar a perceber o que é que faz sentido. E que, claro, que para a gente perceber o que faz sentido, a gente vai precisar do apoio de outros, né? Como eu disse, eu não sou nutricionista, eu não sou fisiologista, eu não sou médico. Então, esse pouquinho de cada uma que foi me ajudando a entender tudo isso. E aí, olha que... se eu... Pode falar. Pode ir, amiga. Não, imagina que se eu chego na psicóloga, né? Toda atrapalhada do juízo, né? Precisando me reorganizar, me propondo, né? Porque tudo parte do reconhecimento, né? Eu percebi que a coisa não estava indo bem, que eu precisava de ajuda e que eu não queria mais ficar daquele jeito, né? Então, me propondo a reorganizar, a organizar, a criar, a recriar muita coisa da minha vida, eu tinha que começar pela base. Só que eu só fui entender isso, falei, meu Deus, a Isabela começou trabalhando comigo lá pelo chakra base. Eu fui entender isso ano passado, só o conjunto da obra, né? Porque a gente tem que ir montando. E quando caiu a ficha, assim, falei, Isabela, agora eu entendi o que você fez comigo 3, 4 anos atrás. E ela comemorou junto, né? Porque ela disse, Josi,
não adiantava eu chegar e vomitar um monte de informação para você e passar, né, e dizer que é isso para escrever, então não ia funcionar. Você tinha que ir se entendendo, você tinha que ir reconhecendo, você tinha que ir experimentando, né? Assim, na verdade, o que ela fez, né, e vários outros profissionais com quem eu tenho oportunidade de interagir e pessoas não só profissionais, né, enfim, as redes, a importância de realmente a pessoa ir instrumentalizando, a gente buscando ferramentas e aprender a lidar com tudo isso. E é lindo quando a gente se dá conta, assim, meu, era isso que ela estava querendo me mostrar, por isso que eu comecei pela nutricionista. Eu precisava aterrar, eu precisava ficar sólida, né, para que eu pudesse seguir adiante com todo o que eu estava. Sim. E tá travando um pouquinho, amiga. Não sei se Acho que você tá agora falando voltou, aí. eu percebi. Voltou. Agora voltou. Então, e aí você tocou num ponto bem importante, né? Que é a parte da guiança. Como é bom a gente ter alguém para guiar a gente quando está começando, né? E isso é muito importante, é essencial. Mas chega num momento que você tem que começar a desenvolver sua autonomia. E a guiança, ela pode ser substituída pelo que a gente está, né? A gente está estudando muito, né? Ela pode ser substituída agora pela rede. Né? Ela não precisa mais ter alguém guiando, mas ela pode ter alguém compartilhando. Porque imagina, você ouvir minha experiência sobre esse assunto, você ouvir a experiência da Josi, a experiência da Ana, a experiência da Nélica, ao invés de você levar 3 meses para viver essa experiência, depois passar para outra, ou seja, né, você pode viver isso de forma muito mais catalisada, sabe, mais rápida, porque no mesmo período que você vai estar fazendo um teste, vai estar vivendo uma coisa, vai ter mais 5 vivendo aquilo com você, né? Então você vai estar vivendo ali por outras vidas, você vai estar aprendendo com outras vidas, isso enriquece muito. Isso, gente, que acelera de verdade nosso aprendizado. É o compartilhar. Porque nesse momento de arranque, né, tipo assim, vai. Você tem que ter uma guiança mesmo, você tem que ter alguém falando, ó, aqui, agora você pega aqui. E aí nessa experimentação você já fica atenta para aquilo que serve e aquilo que não serve. E aí você vai reconhecendo padrões de como você se orienta, como você se comporta, o que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido, o que não faz. E aí você vai buscando agora pessoas para caminhar junto com você, para você se fortalecer, e é assim você expandir. Né? Isso não é só para pessoa, mas é para a gente como empreendedora mesmo, sabe? Eu vejo que é esse o fluxo, né? E é muito mais gostoso você poder andar junto, cair junto, levantar junto, do que simplesmente ter uma guiança. Né? Eu simplesmente tenho uma pessoa para trocar ideia, né? Olha, eu tô sentindo isso, né? Faz sentido, não faz sentido. Tipo, minha vida estava toda desorganizada, então como é que eu ia querer me organizar se eu não começasse pelo básico, né? E aí, quando a gente está falando em começar pelo básico, pensando aí, né, especificamente então no alimento que nos nutre, né? E que ele vai muito para além do alimento, claro, é uma palavra que vai, ela tem um poder muito maior, né? Mas pensando no alimento, é mesmo no sentido de que o que eu consumo, né? Como eu consumo, porque eu posso consumir, enfim, alimentos extremamente saudáveis e tal, mas como eu faço isso, né? Eu dou um tempo, eu aprecio, eu simplesmente compro uma tabela ali, né? Tem que almoçar, engole tudo, mas não chego quase nem a sentir o sabor, não deixo digerir nada, né? Então, como eu consumo? Da onde eu compro? Quem são as pessoas que produzem? Claro que a gente não tem controle sobre tudo, impossível, ilusão achar que um dia terá, né? Mas tem muita coisa que a gente consegue pensar um pouquinho mais e buscar, né? Então, da onde vem? Né? Quem é que produz? Como é que é feito? Né? Porque em tudo que a gente ingere, não tem como ignorar, mas vem uma energia ali associada, né? Assim, da onde veio isso? Quem é que fez isso? Como é que estava essa pessoa no momento que fez? Né? Por que às vezes a gente faz exatamente a mesma receita e fica maravilhosa, e outras vezes desanda tudo? Tem a ver com a forma como a gente estava naquele momento, né? Então, na medida em que eu comecei a tomar a consciência da importância da alimentação e de como isso me influenciava, né? Eu passei a olhar com mais carinho para tudo isso, né? Para todos esses elementos que integram o me nutrir, né? Que é muito para além do simplesmente comer brócolis. Né? E aí, Ju, que a gente entende que a gente não está sozinha, né? Que as dificuldades que a gente vai passando, outros já passaram e pode nos aconselhar, pode nos orientar, e outros estão passando. Então você sente que
você não é tão especial assim nesse caso, sabe? E é bom a gente não se sentir especial às vezes, porque aí a gente se coloca numa condição de humanidade mesmo, né? E entende um pouco mais do universo do outro, aí tem o lance da empatia e por aí vai, né? Essa conversa, meninas que estão aqui, né, com a gente, essas 9 mulheres lindonas, essa conversa está fazendo sentido para vocês? Vocês têm alguma coisa que vocês estão querendo compartilhar com a gente? Algum ponto? Nós batemos Ou é aqui 30 muita minutos de loucura. live. Ou é muita loucura. Ou foi um Nós... surto meu da Késia, né, e das pessoas que nos ajudaram nesse processo, assim. Como que isso ressoa para vocês? A gente queria saber um pouquinho mais. E enquanto vocês vão falando, né, a gente tem 10 minutinhos aqui, para não passar de 40 minutos, a gente tem mais 10 minutinhos. E vocês estão vendo eu e Josi aqui, mas tem mais uma pessoa que está aqui no chat, que faz completamente parte de tudo isso que a gente está trazendo para vocês, porque ela também está dentro explorando esse novo universo com a gente, né, que é a Ana, do desenvolvimento. Ela já está aí também, e é muito bom, assim, porque nesse processo de maturação, a gente está mais ou menos quase uns 3 meses falando, né, sobre esse novo momento da educação, da aprendizagem, do mercado, do empreender, do servir, das finanças, do negócio, dos projetos, né? A gente já está um bocado de tempo falando em como trazer isso de uma forma mais alinhada com esse momento, sabe? E é muito interessante, assim, aí ó, anda dando oi. É muito interessante a gente unir esses sentimentos, né? Essa coisa que a gente está sentindo que está acontecendo, mas a gente só sente aí por não ter, às vezes, com quem trocar, com quem partilhar, a gente acha que só a gente está sentindo. E aí a ideia fica aqui dentro do coração e não vai para fora. Né? Então, assim, o Alecrim, essa série de lives semanais que a gente está fazendo, né, agora, ele veio justamente desse movimento de tipo, ok, a gente sentiu uma coisa, encontramos pessoas que pensam junto, né, e como que a gente pode jogar isso para fora e trazer mais pessoas, né? Esse é um movimento natural, né, do compartilhar, do andar junto, né? Então, essa conversa que vocês estão vendo aqui, ela está sendo maturada já há mais de uns 3 meses, quase uns 3 meses. Deixa eu ver aqui a Nelly. Cheguei atrasada, mas deu para pegar o fio da meada. Que bom, Nelly. A Rê, dou muito valor à nutrição também, sim. A Márcia, faz muito sentido. E nas últimas semanas estava para baixo, justamente a alimentação que deixei de lado. Olha aí, essas pequenas percepções. Você começa a parar para pensar, mas o que aconteceu de diferente para eu ter chego nessa energia, para ter ficado assim, né? Tá aí ainda, amiga? Não tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá, te tiro. Aí, esperar agora. Deixa a Josi entrar. É literalmente isso, né? Tipo, o que eu fiz de diferente que me deixou assim, ou para mais ou para menos? Né? Estou me sentindo mais energizada, né? Ou menos energizada? E o que eu fiz para chegar nesse ponto? Ou o que eu deixei de fazer para chegar nesse ponto? Né, amiga? Voltei. Pronto. E aí, essa questão, né, de a gente deixar a alimentação de lado, também não foi muito diferente, assim, comigo, né? Quando eu estava naquele momento muito ruim, né? Eu, que sou uma pessoa que gosto de comer, né? Que aprecio, que fico feliz com um pratinho de comida gostoso, mas não é todo mundo que dá valor a isso, né? Mas para muita gente isso é importante. Mas assim, o ápice disso foi justamente começar a negar comida. Né? Eu simplesmente, assim, eu deixei de me alimentar completamente, eu perdi completamente o prazer de me alimentar. Né? Então, no fim das contas, depois que você passa, começa a estudar, entender, né? Você vê mesmo, é tudo muito conectado mesmo, né? Não é maluquice. Então, a gente precisa começar a tomar consciência disso, que quanto problema, quanta doença, quanto desconforto a gente evita na medida em que a gente vai se dando conta dessas questões, dessas associações, né? E às vezes a gente não vai ter uma ação imediata para resolver a parada, sabe? A gente só vai ter mesmo o lance da percepção, da abertura. Tipo, ok, fiquei presente para isso. E só o fato de você ficar presente para isso, você já está se trabalhando. Porque depois que você entendeu, provavelmente você vai repetir esse hábito, né? Porque é um hábito. Mas você vai ficar mais ligado. E quando ele acontecer, você vai ver, peraí, eu já estou percebendo, eu já estou entendendo que isso aqui tem que mudar. E aos poucos você vai mudando isso, né? É uma coisa muito orgânica. Isso. E Sandra até traz aqui, né? É importante pensar, eu tenho fome de quê? Nossa, essa perguntinha, ela traz
tantas respostas, ou ela possibilita, né? Tantas respostas, dependendo do momento em que a gente se encontra, né? Tantas. Não, Eu essa acho que é uma... resposta foi tema da minha terapia de agora há pouquinho. Eita! Gente, vou falar, Olha as viu? sincronicidades. Tenho fome de quê, Sandrinha? Na terapia a gente chegou assim, gente, eu sou hiper aberta, sabe? Eu não tenho problema de falar minhas coisas, não. Tá tudo certo. Mas chegou o lance do prazer, né? Imediato. E eu chego a comer muito rápido. Eu como rápido, porque eu quero prazer rápido. E eu não consigo me saciar, assim. Eu tenho que ir para a próxima coisa, para o próximo sabor, para a próxima experiência. Eu fazia isso com as viagens. Agora eu tô privada das viagens, o que eu tô fazendo? Eu coloquei isso daí dentro da alimentação, da comida. Então eu quero rápido, eu quero experimentar, eu quero ir logo pro próximo, eu quero para a próxima mordida. Né? E foi exatamente o que eu falei aqui, tipo, gente, só às vezes a presença já vai mudando o hábito, né? Porque depois da sessão de terapia eu fui almoçar. E eu fiquei presente. Toda vez que eu acelerava, eu não precisa acelerar. Sabe? Tô acelerando por quê, né? Cada vez que a gente vai lá para colocar mais e mais no prato, né? Já está satisfeito, eu tô colocando mais para quê? Né? Qual o sentido disso? Ou às vezes eu não dou tempo, né? Não dou tempo para me sentir saciado. Então eu vou enchendo, e depois fica aquele mal-estar absurdo, por que eu comi tudo isso, né? Agora vou ficar não sei quanto tempo com essa coisa pesada, né? Então, no fim das contas, é tomada de consciência, né? Tomada de consciência. Sim. E a gente vai percebendo os impactos disso no organismo, no nosso fazer, no nosso dia a dia, na disposição, no humor, na criatividade e tudo mais. Não tem como, por isso que quando surgiu, né, esse tema, assim, né? Aparentemente, e olha que eu nem, assim, a ideia, o brócolis apareceu na tela da Kézia na nossa reunião outro dia, tipo, não era pensando exatamente sobre isso, né? Era para cobrar mesmo, assim, quero saber se essa criatura continua comendo ou não, né? Mas, assim, acho que é muito assertivo esse tema para a gente olhar mesmo, né, para aquilo que nos forma, que nos dá assentamento, para que então a gente possa tratar de tantos outros assuntos que têm uma conexão com o nosso fazer, com o nosso servir, né? Sim. E é isso, mulherada. A gente continua o papo, então, lá no grupo, né? Quem não entrou ainda, o link tá na bio, é só você se inscrever, vai aparecer uma página para você ser redirecionada, clicar de novo no botãozinho para ser redirecionada para o grupo de WhatsApp. Tá? Então, nós vamos continuar a brincadeira lá dentro. Espero que vocês tenham uma excelente semana, que esse conteúdo realmente tenha feito sentido para vocês e que seja só uma abertura de algo muito mais profundo, né? E até a próxima live, você fique atenta, porque a verdadeira transformação, as verdadeiras viradas de chave não se dão aqui no momento, nesse presente momento. É o que acontece entre um evento e outro, entre um encontro e outro, porque aqui é você. Você tem todo o nosso apoio lá dentro, então conta com a gente que esse universo é nosso. Né, Josi? Sem dúvidas, é o nosso espaço, nosso não meu e de Kézia não, é nosso de todas nós que estamos aqui. Nosso mesmo. Que a gente faça dele o mais proveitoso, né, e confortável, isso é bem importante pra gente, que ele seja um ambiente realmente acolhedor e que a gente se sinta bem lá dentro, né, porque se a gente não se sentir bem, nada funciona, né? É isso. Foi isso. Ótimo, beijo, meninas. Foi ótimo. Eu vou deixar a live salva, mas as próximas não ficarão, tá? É só um momento aqui e agora. Então, se preparem, se organizem, fiquem atentas que a gente vai dizer o próximo dia e o próximo horário lá no grupo, tá? Beijo. Fui. Tchau. Tchau.